Olá amigos, tudo bem? Hoje estou trazendo para vocês a pintura de uma samambaia feita com lápis de cor. Aqui eu até trouxe umas folhinhas de samambaia, né, de referência. É uma planta que eu gosto bastante, é muito legal de trabalhar e muito inspiradora. Para fazer o colorido dela eu vou utilizar os mesmos lápis que eu usei em outros vídeos. Mas lembrando, vocês podem utilizar os lápis de cor que vocês têm em casa, tá? Esse aqui é o da Castro Arts que eu vou utilizar novamente. Como ela é uma folhagem que tem uma paleta de cor um pouco mais reduzida, eu vou usar esses tons aqui, tá? É o 56, ele é um verde tipo verde folha, tá? Um verde um pouquinho mais claro. Aqui é o 110. Vou usar um verde, tipo um verde oliva, e um tom de marrom. Esse marrom aqui é o 115, mas ele é como se fosse um marrom mais claro, tá? Não é um marrom muito escuro. E eu vou usar também para esfumaçar uma técnica. Vou usar um cotonete, tá? Vou trazer um cotonete para vocês. Vou reservar aqui. Esse papel que eu estou utilizando, ele é um papel de gramatura um pouco mais alta. Ele tem uma textura, tá? Mas eu gosto desse tipo de papel, mas se vocês utilizarem um liso também fica interessante. Aqui eu fiz um esboço já com lápis da CIAS, o B, tá? Bem fraquinho. E como eu sempre gosto de utilizar para limpar o traço, de usar o limpador, aqui borracha limpa-tipos da Faber, tá? Eu vou deixar aqui o traço mais evidente para vocês observarem um pouco melhor. Primeiro, eu vou fazer o fundo dele, tá? Então, eu vou fazer um jeito um pouquinho diferente. Eu vou usar esse verde oliva aqui, tá? E com o lápis deitado, não assim segurado na ponta, eu coloco ele deitadinho. E eu vou fazer um fundo para ele, ó. Então, ó, vou fazer uma base aqui. Mas a intenção é essa parte onde que tem o meio das folhas ser um tanto mais escuro, tá? Então fazer aqui, porque geralmente as folhas que ficam abaixo, elas têm uma tonalidade um pouco mais escura, né? E como é difícil de ter um esfumaçado bastante sutil, eu gosto de fazer ela dando uma esfumaçada. Dá para utilizar para esfumaçar o lápis de cor, o esfuminho também, tá? Tem os mais finos. Esse lápis aqui ele é bastante pigmentado, então dá para fazer isso muito fácil. Coloquei mais perto para vocês darem uma olhada. Então com o cotonete aqui, ó, eu fiz ele bem fraco aqui e pressionando, ó, ele vai, vocês conseguem esfumaçar esse fundo aqui, tá? Ele vai dar um efeito parecido, tá? Parecido com os pastel seco, tá? Ó, vai esfumaçando aqui. Vocês podem usar um blender também, fica legal, ou um algodão, ou o esfuminho também. Fiz só uma esfumaçada aqui com esse verde. Agora, com o mesmo lápis, tá, pessoal? Vamos fazer a marcação, tá? Dessa parte do meio aqui, ó. Essa parte dessa parte do caule, tá? Então, com a ponta bem feita, vou fazer um risco dividindo ela aqui. Vocês viram que eu acabei não me preocupando tanto em apagar os traços de grafite, porque naturalmente ele já vai apagar um pouquinho quando eu fizer essa esfumaçada aqui, tá? Então, vou fazer a marcação do meio da folha. Pode ser traços aleatórios também. Vou mostrar aqui um pouco. Esse aqui é um jeito que eu faço esse tipo de vegetação, mas vocês podem fazer de outras formas como vocês tiverem a técnica também, ó. Vou fazer as divisões das folhas. Se vocês observarem aqui, ó,
essas folhas elas são um pouco mais redondinhas. Ó. Elas são bastante redondinhas e ela tem um formato diferente assim, tá? Aqui no meio delas, ó, no meio das folhas, quase não tem risquinhos, tá? Então dá para trabalhar. Essa aqui que tá um pouco maior, dá para ver melhor. Ó. Ó, ela é bem discreta, né? Mas tem não é bem uniforme. Pode fazer com as folhas um pouco menor, né? Ou maior. Aqui eu vou fazer pequenas porque elas são mais delicadinhas. Essas primeiras aqui. Agora eu vou pegar um verde um pouco mais claro, tá? Aqui. Vou pegar o 56. Vou fazer a ponta bem feita. Bem feita. Então vou fazer o formato aqui da pétala não, da folha, tá? Como se fosse tipo uma gota, né? Dando uma. É um pouco trabalhoso, né, gente? Mas se fizer devagar, garanto que vai ficar um resultado bem bonito. Bom, eu vou pintar por dentro da folha, tá? Pode ser bem fraquinho, bem sutil. Vocês podem fazer a pintura como se fosse círculos, né? Mais fácil. Vou mostrar mais essa parte da frente porque o processo ele segue igual, tá? Pelas outras. Vou pegar um pouquinho do outro verde, que é um verde um pouquinho mais aberto, é o 110, e vou aplicar um pouquinho aqui, mas nas pontas, ó. Se tu observar que ele deixa um tom bem mais claro de verde, tá? Mas ainda não chega a ser um verde claro, né? Mas nas pontas mesmo. E já que tá com ele, pode fazer outras folhas próximas aqui, um pouco mais claras, ó. Ó. Pode fazer umas folhas aleatórias assim, ó, um pouco mais fracas. E vai completando aqui essas áreas. Vocês podem ir alternando, né, em tons mais fracos e folhas um pouco mais escuras, tá? As áreas mais escuras eu até indico utilizar esses tons, tipo esse verde oliva, para dar mais profundidade, tá? Ó, observar aqui no fundo dela,
vai fazendo mais forte, para dar mais profundidade. Até esse tipo de pintura eu acho bem mais rápido e fácil de trabalhar, fazer a pintura dele com aquarela, ou até fazer com lápis ele mais solto, o aquarelado, e depois aquarelar com um pincel bem pequeno, fica muito lindo também. Ó, no geral vai definindo aqui as folhas e o processo dela é muito do resto das folhas segue esse mesmo padrão. Vou definindo o formato e escurecendo um pouco algumas áreas. Ó, sem segredo nenhum. Voltando aqui, eu já dei uma aceleradinha já na pintura, tá? Basicamente o que eu falei antes, eu só repeti o processo aqui em cima, tá? Eu tô usando aqui esse verde mais escuro. O número que este aqui é o 54, que é um verde bem forte, tá? Bem escuro. E basicamente aqui eu fui fazendo algumas áreas com umas folhas mais escuras, tá? Eu tô fazendo aqui agora, ó, dando alguns pontos. E eu coloquei algumas partes com verde um pouquinho mais claro, tá? Posso dar um ponto de luz um pouco maior com amarelo, que eu gosto bastante. Ó, dá uns pontos legais, eu gosto de usar amarelo. Ou se não usar o amarelo, pode usar um verde bem clarinho, assim também fica super lindo. Ó, você pode aplicar aí nessa área toda, onde que tem um ponto de luz mais amarelado. E pode esfumaçar um pouquinho também, um cotonete ou esfuminho. Lembrando que esses lápis eles são bastante pigmentados, então fica fácil fazer um esfumaçado desse jeito. Olha só. E se fosse aquarelado, daria para fazer a pintura bem legal, bem fácil. Ó, eu gosto de usar para aquarelar esses pincéis aqui, ó. Ó. Eles são super pequenininhos, os pelos dele, ó. Para trabalhar com aquarela é muito legal. Sou muito fã de trabalhar com... vai molhando ele e vai espalhando. Sou muito fã de trabalhar com aquarela também. Eu quero ver se eu consigo adquirir aquarela profissional. Tava olhando algumas marcas, né? Da Lucas ou da Cotman também, da Wilton, né? Mas que eu vou trazer para outros vídeos para vocês. Aqui, nessa parte do vaso, eu vou usar esse tom aqui que eu falei antes, que é um marronzinho, tá? É o 116, e vou aplicar aqui em cima, ó, bem fraco. Pode pegar um pouquinho a parte interna ali em cima. Passa pelo meio das folhas. Eu acho que vou fazer um gradiente com eles, ó. Lembrando, tá, pessoal? Eu tô mostrando para vocês com lápis esses aqui da Castell, mas vocês podem usar a marca que vocês tiverem em casa, tá? Vou pegar um pouquinho dele aqui. Vou pegar esse 68, que é como se fosse tipo um sépia, tá? Vou fazer a base dele aqui mais escura. E tipo um desenho mais geométrico.
geométrico. E vou trabalhar um pouquinho aqui na questão da borda, tá? Da aresta, para definir um pouquinho do formato. Uma coisa legal do lápis de cor é que tu tem uma flexibilidade, trabalha bastante com camadas, né? Isso que é a graça. Vou voltar com o marronzinho de novo. Vou fechar um pouco mais essa textura do papel. E pode também depois passar o lápis Blender também para tirar um pouco da textura. Fica bem legal. Vou pegar aqui um tom de mais amarelado que eu acho que vai ficar bem legal. Eu vou usar esse aqui, ó, que é o 011, que é tipo um tonzinho mais caramelo, tá? E eu vou aplicar sobre esse marrom aqui. Que esse aqui fosse um efeito de um... Ó, ele fecha mais o ponto. Ele dá um efeito mais de cobre, tipo assim, sabe? Ó. Vou fechar tudo ele. Esse lápis misturam super bem, mesmo com o papel. Esse papel tem uma textura um pouco mais evidente, mas ele mistura super bem. Olha só. Já vou finalizando aqui mais algum acabamentinho. Mas basicamente é esse aqui. Como eu falei, não tem muito segredo, é bem simples de fazer. Algum outro acabamento vocês podem ir fazendo, né, dando algum detalhe na folha, né, definindo algum traço, algum formato, mas a base dele é essa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram esse tipo de vídeo, tá, e não é inscrito ainda, se inscreva no canal, tá? Deixe um gostei, pode comentar aqui embaixo, é muito legal, tá? E fico muito contente também. Se inscreva também. Pode me seguir lá no Instagram. Eu geralmente posto antes os conteúdos lá, tá? Tem a página do Facebook também que eu criei há pouco tempo. Tô botando conteúdo lá também. E até o próximo vídeo.